Matheus pediu para eu ver o filme do Deoxys, vimos o filme do Deoxys juntos e hoje vou comentar o que achei. Vai ter spoiler, então se você não viu e pretende ver, eu sugiro parar o vídeo aqui, eu vou passar o geralzão da coisa e ir comentando coisas que pensei no decorrer do filme. Bom, mega resumo, acontece de vir um tipo de pedra verde redonda até a Terra, que mais tarde descobrimos que é um Deoxys, e atrás dessa pedra vem outro Deoxys, ou seja, dois Deoxys. Eu chamo o segundo Deoxys de Deoxys roxo, porque a pele dele é roxa, e o fato de Deoxys roxo ter vindo até incomodou o Rayquaza chega de mau humor, como quem diz, você não é bem-vindo aqui. Acontece uma batalha cuja tem a destruição de cenário, o Rayquaza consegue afugentar o Deoxys roxo, mas no futuro o Deoxys roxo vai voltar, porque a Pedra Verde continua lá, e é basicamente isso que vai fazer a história andar, motor. E aí, passa alguns anos desde esse evento. É um filme da terceira geração, vemos o Ash, o Brock, a May, o irmão da May e mais alguns personagens. É um filme bonito visualmente falando, que é o esperado, afinal é um filme, qualidade de filme. E vemos a cidade de Larosse, que apesar de ser algo simples, eu gostei, eu gosto de ver como as cidades ficam em animações. É uma cidade adiante, podemos dizer. Ela é bem tecnológica, bem movimentada, a gente vê muita gente transitando. É como se fosse um grande centro, um shopping ou coisa assim. Após o reconhecimento básico do local, uma das primeiras coisas que o Ash faz é um lugar que o pessoal batalha. E nesse processo o Ash conhece outro personagem que é introduzido antes, que é o Tori. O Tori aparece bem no começo do filme, ele acaba passando por uma situação desesperadora. Ele estava brincando e por causa de umas paradas que acontecem, o rebanho de Pokémon vai na direção dele e isso deixa ele muito assustado. E por causa desse evento, agora no presente, ele tem medo de Pokémon, medo nível até dificuldade em olhar um Pokémon. Isso não é muito aprofundado, mas é um ponto que achei interessante, em como mostra que uma situação complicada do passado pode afetar o futuro, um trauma pode trazer dificuldades, só que, apesar de tudo, é possível superar. O Tori consegue, perto do final ele supera o trauma e finalmente consegue interagir com os Pokémon. Como eu dizia, o Ash estava indo a um campo de batalha e encontra o Tori. E os dois acabam entrando numa batalha de dupla juntos que não deveria ter acontecido. O Tori passou pela situação de ser levado pela maré e acabou lá. Como eu falei, o Tori nessa etapa tem medo de Pokémon, ele não é treinador, ele não interage com Pokémon, ele sequer tem um Pokémon, tanto que para a batalha ser possível, o Ash precisa emprestar um Pokémon para o Tori ser capaz de participar. E como você deve imaginar, foi um desastre. E aqui eu gostaria de entrar em outro ponto, batalha. Eu confesso que senti falta de uma batalha épica, tirando a primeira eu lembro de duas batalhas que aconteceram, essa que é a batalha de duplas, e uma perto do final que é novamente entre o Deoxys e o Rayquaza. Eu vou dar uma pincelada no que não me agradou tanto em cada uma. No caso da primeira, a batalha de duplas, tem três coisas. A primeira eu acho falar evasiva, como se evasiva fosse um ataque. Me corrija se eu estiver errado, mas que eu saiba não existe ataque evasivo. Eu já vi ataques que não eram evasiva, como Double Team, Minimize e Flash. Imagino que quando o Pokémon esquiva é mais uma questão de condição e reflexo do que vantagem consciente, porque se bastasse falar do Pokémon esquivar seria fácil, né? Enfim. A segunda é decisões aparentemente bobas de treinadores em batalha. Exemplo, um lado um Torkoal, do outro um Blastoise. Acho que o sensato aqui seria o Blastoise usar um Hydro Pump, super efetivo e bom dano. Mas o cara não usa esse ataque que finalizaria a luta facilmente. E não dá pra dizer que o Blastoise talvez não tenha esse ataque, porque mais à frente no filme ele usa, então por que não usou naquela ocasião? Eu acho que é forçar quando uma situação assim acontece. E por fim, ainda no caso da primeira luta, isso não acontece exatamente durante a luta, mas deriva da luta, que é mais tarde, um dos casos da dupla que venceu, contra a vantagem ao Ash, sendo que claramente não era uma luta justa, era nítido, tanto pelo Thor, que não queria ter participado, foi um engano, quanto pelos Pokémon que estavam envolvidos na luta. O cara ter vindo contar a vantagem diante de tudo isso só fez ele parecer babaca. Falando da segunda luta, é bem mais simples, é que a forma como a luta acontece parece luta de titãs, fez lembrar de luta de robô gigante, e particularmente não costumo ver luta de robô gigante, mas entendo que tem pessoas que gostam. E mais detalhe que me incomodou um pouco é o fato da Rayquaza ficar spamando hiper raio, indo sem parar. O pensamento que eu tava tendo é que o Rayquaza tá de hack, se lembro bem, o máximo de vezes que um Pokémon consegue lançar hiper raio sempre para PP é 8, o Rayquaza estava usando a vantagem. Bom, pode ser que eu seja chato por ficar pensando nessas coisas, mas não pude deixar de pensar. Outro ponto, eu não sei se é aqui que isso é introduzido, mas a questão de que pode ser que tenha mais de uma cópia de um Pokémon lendário, mais de um Articuno, por exemplo. Aqui a gente vê claramente dois Deoxys, isso é bacana. Tem um momento caminhando para o final que o Deoxys roxo volta à Terra e ele cria um exército de clones e esses clones começam a levar os Pokémons que estão na área. Depois mostra que o Deoxys não queria fazer mal a ele, só tá fazendo isso para chegar direito.
Mas durante esse processo gerar uma vibe de apocalipse zumbi, como um grande número de ameaças que a gente não entende bem, buscar refúgio, a aflição da ameaça conseguir invadir a base, recursos limitados, água e comida, e até uma hora que o Ash sai pra tentar pegar comida, realmente soou como um filme de zumbi, achei legal também. Bom, essas são as impressões que tive, dou nota 7. Não é um filme que me fez chorar positivamente falando, eu diria que é um bom filme pra assistir na hora do almoço, saca? Tem a história com seus momentos, a animação é bem feita, mostra Rossi, tem Pokémon fofo sendo fofo, tem solução criativa, tem Batalha de Megazord pra quem curte, e etc. É um filme agradável. Essa que eu tinha pra hoje, até mais.